Pecuaristas do núcleo de Girolando, da Associação dos Criadores de Girolando Sem Fronteiras, que fica em Minas Gerais, entraram na Justiça do Distrito Federal para pedir a interrupção, a suspensão da importação de leite pelo Brasil. Na petição, eles justificam, apenas como um exemplo, o grande volume de importação de leite e lácteos que entra no Brasil. Dão até o exemplo do ano passado. A entrada de produtos como leite em pó e mussarela gerou e tem gerado queda no preço pago ao produtor, mesmo no período de entre-safra, como agora. E na entre-safra as cotações ficam em alta. Agora está sendo o contrário. Para falar desse assunto, nós conversamos com o Luiz Cláudio Moura, que é o presidente da Girolando Sem Fronteiras, e ele é também diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. E vamos conversar também com o Dr. José Eduardo Junqueira, que é o advogado da associação, que é o responsável por essa ação na Justiça. Muito obrigado pela entrevista de vocês. Vocês alegam que não há paridade de condições e exigências legais entre os produtores brasileiros e aqueles do exterior. Qual é essa diferença? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, meu amigo Cláudio Moura. Boa tarde aos amigos e amigas pecuaristas que acompanham o nosso programa. Jorge, é importante essa sua pergunta, porque ela nos permite apresentar um pouco da tese jurídica que nós estamos advogando na seção judiciária do Distrito Federal. Inicialmente, é importante frisar que, de forma alguma, nós colocamos em dúvida a prerrogativa e a possibilidade do governo federal promover importações de produtos lácteos. A questão definitivamente não é essa. O que nós sustentamos, na verdade, é um direito que todo produtor nacional tem, e em relação ao produtor nacional de leite não poderia ser diferente, de exigir uma paridade de condições produtivas com os seus concorrentes internacionais que vendem o seu produto aqui no nosso âmbito interno. Então, o que na verdade, nós apontamos nessa ação, Jorge? De forma muito didática, de forma muito clara. Nós fizemos um levantamento de todos os dispositivos legais, das mais diversas naturezas jurídicas, que têm impacto direto na produção leiteira, passando pela legislação trabalhista, que tem regulamentações específicas para o trabalhador rural, passando pelo setor de medicina e segurança do trabalho, que tem regulamentação específica em relação ao EPI, aos EPIs e as condições laborativas a que os colaboradores rurais têm que ser submetidos, as restrições ambientais no Brasil, que se avolumam ano a ano, todos os amigos e amigas pecuaristas acompanham isso para e passo, isso acaba tendo naturalmente um impacto no custo de produção de qualquer produtor rural brasileiro, os impactos sanitários em relação ao tratamento e ao descarte do nosso produto. Então, nós temos aí uma série de dispositivos legais das mais diversas naturezas que têm impacto direto no custo de produção do produtor rural nacional em relação ao leite. Então, o que nós, na verdade, estamos solicitando é que em juízo seja aferido se a União Federal tem tido a cautela, tem tido o discernimento de exigir dos produtores rurais estrangeiros que viabilizam a venda do produto deles, o que é legítimo no Brasil, e nós não colocamos isso em dúvida, as mesmas condições produtivas que são exigidas do produtor rural nacional, para que nós tenhamos aí o que em juízo, em direito, nós chamamos de paridade de armas, paridade nos modelos de produção. Se os produtores estrangeiros forem mais eficientes, forem mais competentes e conseguirem colocar o produto deles de idêntica qualidade aqui no país,
com um preço de venda melhor, ou seja, eles estão demonstrando eficiência, estão demonstrando competência, isso é justo e louvável. Agora, o que não há de se admitir é que nós tenhamos um rol de exigências legais para os produtores brasileiros, para os produtores nacionais, e que não haja o mesmo rigor em termos de controle legal da produção do leite do exterior que vem ser comercializado no plano interno. Em síntese, esse é o enfoque da nossa ação. Mas não parece uma situação muito subjetiva pedir essa paridade, porque o clima é diferente, o meio ambiente é diferente dos países Argentina e Uruguai, que são os principais exportadores para os brasileiros. O clima é diferente, as raças são diferentes, a genética é diferente. Não é muito subjetivo pedir essa paridade? Vocês acham que isso vai ser possível, de forma objetiva, chegar a um comparativo? Não, na verdade, Jorge, de novo, a sua observação é muito pertinente. Muito ao contrário, os balizadores que nós elencamos na ação judicial, eles são rigorosamente objetivos. Então, nós temos, por exemplo, no nosso Código Ambiental, disposições restritivas do uso do direito de propriedade que impactam diretamente no custo de produção, que tem que ser exigido para que haja paridade de condições produtivas, um código ambiental comparável com o nosso no país de origem do produto lácteo. Nós temos condições sanitárias de produção e beneficiamento do nosso produto que tem que se aferir se as condições sanitárias e de beneficiamento do produto no exterior são compatíveis e similares àquelas exigidas no produto nacional. Então, nós temos, na verdade, a legislação brasileira, ela é absolutamente objetiva em relação aos critérios impostos ao produtor de leite nacional, critérios esses legítimos, adequados, que nós concordamos, tanto é que o produtor de leite nacional há anos se esforça cada dia mais para poder atender às exigências legais brasileiras que lhe são impostas, mas ele tem o direito de exigir também que os produtores estrangeiros sejam submetidos às mesmas regras e condições de produção. Como eu frisei, são condições objetivas que a legislação claramente as impõe. Então, é uma questão de checagem de paridade entre a legislação nacional e a legislação dos países exportadores, para ver se, na verdade, o legislador brasileiro não está sendo mais exigente com o produtor nacional e mais generoso, mais simpático ao produtor estrangeiro. Como eu falei, na verdade, nós só queremos paridade de condições produtivas, só isso. Presidente Luiz Cláudio, na prática, o que significa para o bolso do pecuarista, o produtor nacional, o produtor de leite aqui no Brasil, a entrada de um produto, digamos, mais barato, a mussarela que entra mais barata do que a mussarela aqui, que é uma das queixas dos produtores? O que significa na prática, em termos de cotação, de preço, para o bolso do produtor? Ô Jorge, boa tarde, e é muito importante essa pergunta sua também, né? Porque todo produto importado, a gente sabe que o Brasil hoje, de cara, ele tem hoje a maior taxa de juros do mundo, né? E tem também os custos tributários também que são bastante desbalanceados aí com outros países aí que a gente concorre. Isso gera alguns desequilíbrios, né? Porque o efeito cascata de todos os produtos, né? De todos os insumos, de tudo que passa pela produção, né? Impactam diretamente no custo final da operação do produtor de leite. E o produtor de leite, que na maioria dos casos, né? Ele depende, né, de tecnologia hoje, ele depende de uma produção mais sustentável, ele depende de vários aspectos que requerem investimento, que requer, né, uma atenção toda especial. Quando ele não tem, quando ele não encontra essa mesma posição vinda do exterior com recursos melhores, com situações mais
adequadas para que ele consiga produzir com um custo de produção menor, essa disparidade é que realmente incomoda e que é o intuito, né, o corpo da nossa ação jurídica. Ela tem todos esses elementos aí que impactam diretamente nesse desequilíbrio aí no custo final de produção e na oferta do nosso produto ao mercado interno. Eu até vou questionar o seguinte: eu não me lembro de uma ação como essa, ou de uma iniciativa como essa, de acionar a justiça para interromper as importações. E essa iniciativa vem de uma associação de produtores de Minas Gerais, Leopoldina, que é um importante centro de produção leiteira, né? Minas é a maior bacia. Por que uma ação como essa? Porque essa queixa é antiga, não é de agora. Por que uma ação como essa não foi proposta, por exemplo, pela Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, e pela própria Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, da qual o senhor é diretor, mas eu soube hoje que o presidente da Girolando disse apoiar essa iniciativa da associação, do núcleo de Leopoldina. Por que uma associação de nível nacional nunca propôs uma ação como essa, se não me falha a memória? A nossa associação, juntamente com o Sindicato Rural de Leopoldina, e muito a gente deve a isso ao empenho aí do nosso advogado, o Dr. José Eduardo, que também como pecuarista, como produtor de leite, vislumbrou essa brecha jurídica fundamentada e que pode realmente trazer, né, bons frutos aí para nós produtores de leite, que já viemos já há muito tempo. Eu milito como produtor apenas há 25 anos, mas vejo aí a dificuldade, né, que todos os produtores hoje têm de sustentar as suas propriedades, de sustentar a sua atividade, né, em relação à baixa remuneração, aos altos custos que a gente enfrenta. E essa brecha foi, né, levantada aí pelo José Eduardo com maestria, e devido a isso surgiu aí de uma pequena associação, né, e de um sindicato rural de uma região que já foi muito pujante como pecuária leiteira e que hoje sofre bastante, né, com os preços praticados, né? A gente tem, inclusive, recentemente aí a reabertura do nosso laticínio aqui, né, que ficou aí durante anos aí parados, né, uma quebra na economia municipal e por que não dizer de toda a região da Zona da Mata, a qual a gente tem essa expectativa e temos aí plena convicção de que estamos no caminho e contamos aí com todo o apoio. E quero aproveitar para agradecer aí, né, a você e ao seu programa, né, o Mais Pecuária, por nos dar essa oportunidade de estar trazendo esse assunto tão relevante a todos os produtores, a todos aqueles que se esforçam e se dedicam aí para essa atividade tão importante e que geram tantos empregos, né, e que traz aí um produto de tanta excelência aí para a mesa do nosso consumidor. Doutor Zé Eduardo, quais são os caminhos agora? Como é que essa ação tem sido recebida? Há algum feedback da Justiça com relação a isso? Jorge, o despacho inicial do juiz foi no sentido de conceder o prazo de 5 dias úteis para que a União Federal promova a demonstração em juízo de que está havendo um controle fiscalizatório em relação a essa paridade de exigências nacionais com as exigências estrangeiras dos países de origem desses produtos lácteos que estão sendo importados para o Brasil. Isso é importante frisar. Nós não estamos simplesmente solicitando uma liminar que interrompa o processo de importação de gêneros lácteos para o país. Nosso objetivo não é esse. Na verdade, o que nós estamos checando
se por acaso há uma paridade, como eu falei, nos regramentos legais que tem impacto no custo de produção. Se por acaso não for demonstrada essa isonomia de condições legais entre as condições legais exigidas no Brasil e as condições legais impostas nos países de origem desses produtos que têm sido importados para cá, aí sim, com base no princípio do direito internacional, o princípio da reciprocidade, como expliquei, do princípio da paridade de condições e da paridade de armas, aí sim o pedido subsequente é para que sejam suspensas as importações, pelo menos daqueles países onde não haja essa identidade, essa paridade entre sistemas jurídicos. Então, eles têm a União Federal tem até o próximo dia 8 de agosto para poder apresentar essas evidências preliminares para o juiz definir se, por acaso, ele suspende de imediato ou não a continuidade, a fluência das importações. Como bem frisou o presidente Cláudio Moura, essa ação ela tem por autores duas entidades representativas dos interesses de produtores rurais, especialmente de produtores de leite, a Associação Girolando Sem Fronteiras e o Sindicato Rural de Leopoldina, duas entidades estabelecidas no município de Leopoldina, que é um município que historicamente tem uma relevância nacional, eu diria, na produção de leite, e o nosso objetivo, na verdade, não é concorrer com nenhuma outra entidade representativa dos interesses de produtores. Respeitamos os esforços e agradecemos, enquanto produtores rurais, os esforços de todas essas outras entidades, mas nós entendemos que nós temos uma missão a desempenhar, independentemente de sermos entidades de menor porte, mas eu diria entidades de menor porte, mas com possibilidade de prestar aí um auxílio relevante para o setor.